Hoje o Produtor Quer Saber vai falar dos reflexos da Operação Carne Fraca e da delação da empresa JBS no mercado de aves, bovinos e suínos. Nesse primeiro bloco, eu recebo o assessor técnico da CNA, Vitor Aires. Bom dia, Vitor, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. O assunto realmente é grave, está mexendo com todo o mercado, né? Vamos começar pelo setor de aves e suínos. Vitor, quais foram, então, os reflexos no consumo dos brasileiros? A gente percebeu, né, até quando a gente observa outras crises que tiveram nos setores de alimentos, né, como, por exemplo, algumas fraudes que já tiveram no leite, adulterado e por aí vai, o consumidor imediatamente ele reduz, né, ele para de consumir, mas aquilo se retoma muito rapidamente, né? Então, quando foi, né, a forma como foi conduzida, como foi apresentada a Operação Carne Fraca, botou, né, essa questão na cabeça dos brasileiros se tem inocuidade do nosso produto ou não. No início deu uma redução sim no impacto do consumo, né, doméstico, né? A gente mesmo observa nossos familiares, as pessoas ao nosso redor, por sermos do setor, nos perguntando, nos questionando se o produto é seguro ou não, mas depois eu acho que tudo foi muito esclarecido ou rapidamente esquecido, né, pelo setor. E teve uma pequena queda, né, no preço da carne do suíno vivo, do frango, por aí vai, mas nada muito impactante. Essa parte foi realmente, se passou, né, esse episódio doméstico, né, do cenário doméstico. A parte dos consumidores tranquilos já conhecem, né, a carne não teve tanto impacto. Agora, com relação às exportações, como é que ficaram? Nas exportações que acabou sendo, né, o grande impacto. Então a gente observou, né, a gente está falando que foi uma operação deflagrada pela polícia no dia 17 de março. Então a gente já se passaram 3 meses. E ao longo desses 3 meses, alguns países entraram, né, com barreiras totais às nossas exportações, alguns países com barreiras parciais e outros países, né, aumentando a sua vigilância aos produtos brasileiros, né? Então, o que isso quer dizer? Barreira total, que simplesmente não interessa qual seja o frigorífico, quiseram parar de importar produtos do Brasil. Barreiras parciais, eles focaram, então, apenas nos frigoríficos que foram, né, citados ao longo da operação, nos frigoríficos que tinham problemas, e a questão da inspeção sanitária, basicamente, países aumentaram sua vigilância aos produtos brasileiros. Então, passaram a não ter só uma amostragem de pequenas cargas, mas passaram a inspecionar todos os produtos que entravam em seu país para garantir, né, que tudo estivesse ok. Logo, os impactos foram muito elevados. Agora, e o impacto para os produtores de aves e suínos? Quando a gente fala redução de demanda, significa para a empresa, né, por a gente ter esse sistema de relação muito próxima, contratual, entre empresas do setor de aves e suínos e os produtores ali interdependentes a elas, reduziu-se a demanda, obviamente eles reduzem a oferta. Isso significa menor alojamento de animais. Então, especialmente as plantas frigoríficas que foram citadas na operação, essas reduziram drasticamente sua produção, né, seus lotes. Isso significa produtor deixando de cumprir, né, com o ciclo de produção, né, que ele tinha ao longo do ano, reduzindo dessa forma, né, sua viabilidade financeira. Então, o impacto foi forte especialmente nos locais onde os quais, né, se teve essa barreira dos frigoríficos, indiretamente aqueles produtores que todas as empresas, né, todo o setor teve redução de demanda. Então, obviamente, indiretamente, todos os produtores sofreram um certo impacto aí também na questão do seu alojamento de animais. Agora, existe alguma estimativa dos prejuízos para a cadeia produtiva de aves e suínos? Sim, a gente estima, apresentando esse primeiro gráfico, aqui a gente observa, né, o que está marcado de verde é exatamente o período lá no canto do gráfico, que é o período da operação, né, desde que ocorreu a operação, e comparando, então, com o mesmo período do ano anterior. Então, a gente está falando das exportações de março, abril e maio de 2017 em relação ao que aconteceu em 2016. Primeira coisa que vale a gente destacar, a gente estava só crescendo as exportações em janeiro e fevereiro, dá para ver bem nitidamente aí no gráfico, de repente teve esse boom de redução. A estimativa do setor é que a gente tinha potencial para exportar 200 mil toneladas a mais de carne de aves que foi exportada nesses 3 meses. E então, na verdade, o que a gente teve foi uma redução de 15% do que a gente havia exportado no mês anterior. Isso, então,
dá a nós uma estimativa de que a gente pôde ter deixado, né, de faturar algo em torno de 330 milhões de dólares. Então, esse é para o setor de aves. Indo agora para a cadeia, né, da carne suína, o que a gente observa também é um cenário parecido, que também teve, quando somado, né, ao período de 2017 em relação a esses 3 meses de 2016, redução do volume exportado, redução em torno também de 15% desse volume, e a gente pensando que estava crescendo, se a gente observar, né, tanto os gráficos de janeiro quanto fevereiro, estava bem aquecido, né, o mercado, as nossas exportações, a gente teve retomada do preço internacional das carnes, o que estava sendo muito favorecido, a gente também estima, né, uma perda em torno de 30 mil toneladas que a gente deixou de exportar, né, de carne suína. A carne suína não é tão exportada quanto a carne de aves, né, só 15% da nossa produção é exportada. Mas isso, então, nos faz crer que a gente deixou de faturar cerca de 70 milhões de dólares com essas exportações que não foram lá para fora. Tá certo. Agora, e quais os principais mercados aí que estão dificultando, digamos assim, a entrada dos nossos produtos e reduzindo o volume de importação? A avicultura, o lado bom da avicultura é que a gente é muito diversificado nas nossas exportações. Então, a gente exporta para 160 nações diferentes. Mas a gente percebeu, esse gráfico a gente montou com base nos 10 principais importadores do Brasil de carne de aves. E a gente observa que todos eles tiveram uma redução muito grande, né? Especialmente China e Arábia Saudita. Vale a gente sempre destacar, quando o Brasil, da forma como foram conduzidas as coisas, alguns países também são oportunistas. A China é um bom exemplo disso, de que aproveita essa situação, o que aconteceu, para poder barganhar melhores preços. Então, a partir do momento que a gente botou o nosso serviço de defesa em xeque, sendo que a gente sabe que não foi, né, que foi assim vamos dizer, pontual, ganhou uma repercussão muito maior do que deveria ter ganhado, países mais oportunistas aproveitaram para querer comprar mais barato nossa carne, para fazer uma restrição muito alta no início e depois ir liberando aos poucos, tá certo? Então, eu acho que a gente pode destacar na avicultura o principal impacto vindo aí, né? União Europeia, China e Arábia Saudita, que é o nosso principal destino. É uma preocupação. Agora, quais países colocaram aí barreiras, digamos assim, aqui no Brasil, por exemplo, né? Quais foram os estados mais impactados com essa situação? Os estados teve uma variação, né, tanto de aves quanto suínos. No final das contas, os frigoríficos foram os principais impactados, né? Então, aves, a gente fala, né, Goiás teve impacto muito grande, Paraná teve impacto muito grande e Minas por causa daqueles frigoríficos, né, que foram citados ali, né, durante a operação. Então, mas aí a gente realmente pode destacar, né, esses estados, principalmente quando se fala em perda no mesmo período também, né, que eu havia falado, né, dos 3 meses. Mato Grosso, né, a redução de 33% do volume exportado. Minas Gerais, Goiás, cerca de 20%, né, Santa Catarina e Paraná também uma redução muito alta. Então, mas aqui a gente consegue observar que todos os estados a gente exportou menos de carne de frango. E suínos também não foi diferente, né? A gente tem aí uma redução menor em Santa Catarina, mas Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, com uma redução muito maior, né, quando se fala na participação ali das exportações. Então, o impacto, sem sombra de dúvidas, foi assim, bem distribuído, mas especialmente para aqueles estados que foram citados. Agora, qual a avaliação então da CNA em relação à atuação das autoridades e do próprio setor para resolver esse problema? A gente achou que foi muito boa a forma como foi conduzida pelo ministro, pelas nossas autoridades sanitárias, como buscaram conversar, né, com as autoridades sanitárias de outros países para esclarecer o tamanho do nosso problema, demonstrar que o nosso serviço de vigilância sanitária ele tem uma qualidade inquestionável mesmo, que ali foi um problema no operacional de um esquema, né, de poucos representantes que dentro de um percentual muito maior do que o serviço de defesa garante a inocuidade dos nossos produtos, a gente achou que conduziu muito bem, tá certo? Então, o Ministério da Agricultura, o setor produtivo ali junto com o Ministério da Agricultura apresentando os frigoríficos, apontando como são os procedimentos, recebendo e marcando, ainda estão marcando e agendando, né, visitas, né, missões técnicas de outros países para demonstrar a nossa qualidade. Isso eu acho que foi muito relevante
para que a gente realmente colocasse um ponto final aí nos impactos ao mercado que isso aí causou. Contudo, vale a gente destacar que assim, a nossa impressão que deu é que o governo ficou muito focado em responder aos outros países, a área internacional do nosso governo ficou muito preocupado com responder esses questionamentos, mas esqueceu um pouco do consumidor brasileiro. Então, não teve boas repercussões isso. Assim, a gente não viu o governo conversando com o brasileiro, né, com o consumidor doméstico, de que é garantida a inocuidade do nosso produto, isso faltou. Porém, as empresas, sim, elas tomaram participação disso e elas investiram em esclarecer que eles buscam, né, toda a ética e confiança possível para que garantir, né, que a carne que vai para o dia a dia do brasileiro, ela sim tem boa qualidade, né? Agora, a expectativa é que a situação continue? Não, em relação à carne fraca, a gente enxerga que já está pondo o seu fim. Maio, a gente observou aqui, né, que ainda teve alguns impactos, né, no volume, reduzido, né, esse volume. Junho, talvez, os próximos meses, a gente ainda veja algum impacto de alguns mercados remanescentes que ainda estão impondo algum tipo de barreira, mas tudo já está sendo muito bem revertido. Então, no nosso ponto de vista, carne fraca já está por fim os impactos ao mercado, né? Agora a gente tem que ver, na verdade, são outras situações que estão por vir, né? Que é exatamente o que foi falado ali no início, né? De quais vão ser as repercussões em relação ao caso, por exemplo, da delação do Joesley Batista, né? Tá certo. Nós agradecemos, então, a participação do assessor técnico da CNA, Vitor Aires, que falou sobre os reflexos da operação carne fraca e da delação também da empresa JBS no mercado de aves e suínos. Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, bom dia. E logo depois do intervalo, vamos destacar o setor da pecuária bovina. Não saia daí que já voltamos.